História de Caim e Abel. A escolha e suas consequências. Havia uma época remota quando os primeiros raios do sol acariciavam a terra recém-criada por Deus. Adão e Eva, os progenitores da humanidade, viam crescer seus filhos, Caim e Abel, em meio à beleza intocada do Éden. Caim, o primogênito, era um homem ligado à terra, cultivando os frutos e apreciando a riqueza que a terra fértil lhe proporcionava. Por outro lado, Abel, o mais jovem, cuidava com carinho do rebanho confiado a ele, observando a vida que pulsava nos animais que pastavam. Quando chegou o tempo de apresentar ofertas ao Senhor, Caim, com sua natureza terrena, decidiu ofertar os frutos da terra, símbolo de seu esforço e prosperidade. Abel, guiado por uma devoção íntima, escolheu os primogênitos de seu rebanho, uma oferta que refletia a reverência pela vida e a dependência de Deus como provedor. Ao apresentarem suas ofertas, algo intrigante aconteceu. O Senhor olhou com favor para Abel e sua oferta, mas não se agradou da oferta de Caim. Não era a natureza da oferta que o desagradava, mas o coração de Caim que oferecia sem a verdadeira reverência e dependência de Deus. Caim, envolto pela sombra da rejeição, não aceitou a correção graciosa do Senhor. O veneno da inveja e da ira começou a se infiltrar em seu coração. Ao invés de buscar compreender a vontade divina, Caim deixou que sua indignação crescesse, até que, consumido pela raiva, traiu seu próprio irmão. O chão sagrado do Éden testemunhou o primeiro derramamento de sangue, quando Caim, tomado pela ira, tirou a vida de seu próprio irmão Abel. O lamento da terra ecoou nos céus, enquanto Deus, em sua infinita sabedoria, confrontou Caim com a pergunta atemporal: "Onde está Abel, teu irmão?" A resposta carregada de culpa ecoou pela história: "Acaso sou eu o guarda do meu irmão?" Caim, agora marcado pela tragédia que ele mesmo havia desencadeado, tornou-se um nômade, vagando pela terra com o peso de sua escolha sobre os ombros. A história de Caim e Abel é uma narrativa atemporal que transcende eras. Ela nos lembra da importância não apenas das ações, mas também dos motivos que impulsionam nossas ofertas e escolhas. Caim representa a natureza humana propensa à inveja, ira e falta de humildade diante de Deus. Por outro lado, Abel destaca a importância de uma oferta guiada por fé, reverência e obediência. Essa história adverte sobre as consequências devastadoras de escolhas baseadas em emoções negativas e falta de entendimento da vontade divina. Ela nos desafia a refletir sobre a qualidade de nossas ofertas a Deus, buscando não apenas ações externas, mas corações submissos e gratos. Ao confrontar Caim, Deus oferece a oportunidade de arrependimento e mudança, revelando sua natureza compassiva mesmo diante das consequências do pecado. Isso nos lembra que, em meio às nossas falhas, a misericórdia divina permanece disponível, chamando-nos ao arrependimento e ao caminho da retidão. Conforme Caim vagava pela terra carregando o peso de seu pecado, Deus não o abandonou. Em sua compaixão, marcou Caim com um sinal para protegê-lo da vingança dos outros. Esse sinal, um testemunho visível de misericórdia divina, servia como lembrete constante do perdão potencial que ele poderia buscar. Caim, agora marcado e solitário, aprendeu a amargar não apenas a consequência de seu crime, mas também a solidão causada por suas escolhas. Em seu exílio autoimposto, enfrentou as noites frias do deserto, olhando para o céu em busca de respostas. O tempo passou e Caim, apesar de sua marca e pesar, encontrou oportunidades para reflexão e arrependimento. Em suas noites solitárias, ele clamava por perdão e entendimento. A ferida em seu coração começou a cicatrizar lentamente, enquanto ele confrontava a magnitude de suas ações. Nesse período de exílio, Deus continuou sua obra redentora. Embora Caim tivesse causado dor e morte, a graça divina oferecia um caminho para a restauração. A marca em sua testa tornou-se um símbolo da misericórdia que Deus estende a todos os pecadores arrependidos. Caim, antes guiado pela ira e inveja, passou a compreender o valor do arrependimento sincero. Em sua jornada solitária, encontrou a compaixão divina que transformou sua vida. A marca, em vez de ser um estigma de condenação,
tornou-se uma testemunha de redenção. Essa história, ao longo dos séculos, ecoou como um lembrete sobre a complexidade da natureza humana e a profundidade da misericórdia divina. Caim, o transgressor, tornou-se um testemunho vivo de como Deus pode transformar corações e oferecer perdão, mesmo nos momentos mais sombrios. A saga de Caim e Abel permanece assim, como uma narrativa atemporal que nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas, motivos e a infinita graça que Deus está disposto a oferecer a todos que buscam sinceramente seu perdão. Enquanto Caim percorria a vastidão da terra, aprimorava sua compreensão sobre a essência do arrependimento e da busca por reconciliação com Deus. Suas noites sob o manto estrelado tornaram-se um espaço sagrado de comunhão e reflexão. Ele aprendeu a discernir entre o orgulho que o havia consumido e a humildade que agora nascia em seu coração. Ao encontrar outros viajantes durante suas jornadas, Caim compartilhava sua história marcada pela tragédia e pela redenção. Seu testemunho tornou-se um farol de esperança para aqueles que, de alguma forma, identificavam-se com as falhas humanas. Ele não apenas carregava a marca em sua testa, mas também as cicatrizes de um coração transformado. Caim percebeu que sua marca não era uma maldição perpétua, mas uma oportunidade constante de recordar a generosidade do perdão divino. Cada passo que dava na estrada poeirenta era um lembrete de que Deus ainda caminhava ao seu lado, guiando-o na jornada da renovação espiritual. Em suas orações noturnas, Caim não pedia apenas por seu próprio perdão, mas também por graça e orientação para todos aqueles que, como ele, trilhavam caminhos de escuridão em busca da luz divina. Ele desejava que sua história fosse um testemunho vivo do poder redentor de Deus. À medida que os anos se desenrolavam, Caim se tornou uma figura paradoxal, um homem marcado pelo pecado, mas também transformado pela graça. Sua jornada solitária tornou-se um ministério de esperança para aqueles que enfrentavam as consequências de suas próprias escolhas equivocadas. O relato de Caim e Abel permaneceu vivo, continuando a inspirar gerações subsequentes a refletir sobre a natureza do perdão, a importância do arrependimento e a constante oferta da misericórdia divina. A marca em sua testa, longe de ser um sinal de condenação eterna, tornou-se um símbolo visível de que com Deus sempre há uma oportunidade para uma nova jornada, para uma vida restaurada. Com o passar do tempo, Caim, em sua peregrinação, encontrou comunidades diversas e individuais que o acolheram não como um portador do estigma, mas como um embaixador da transformação divina. Ele compartilhava não apenas a história de sua falha e restauração, mas também ensinamentos sobre a importância da verdadeira humildade diante de Deus. Em seus encontros, Caim se tornou um guia espiritual, oferecendo palavras de conforto e conselho para aqueles que buscavam respostas para as complexidades da existência. Ele celebrava a graça divina que havia transformado sua vida e incentivava outros a também buscarem o caminho do arrependimento e renovação. Caim aprendeu a importância da responsabilidade pessoal e da busca ativa por uma vida justa. Ele reconheceu que a misericórdia de Deus não era um convite à complacência, mas sim uma chamada à mudança profunda e à colaboração com a vontade divina. A sua marca, que um dia representou seu afastamento, agora simbolizava a conexão renovada com Deus e a redenção que estava ao alcance de todos. Caim tornou-se um exemplo vivo de como os erros podem se transformar em oportunidades para um crescimento espiritual significativo. Seu peregrinar não tinha fim, pois ele continuava a oferecer esperança a cada alma que cruzava seu caminho. Onde quer que fosse, deixava um rastro de compaixão, incentivando os outros a olharem para além de suas falhas, em direção à misericórdia abundante que Deus estende a todos. A história de Caim e Abel, que começara com um ato terrível de inveja e violência, culminou em uma jornada de redenção e renascimento espiritual. Caim
apesar de suas marcas visíveis e cicatrizes emocionais, encontrou um propósito mais profundo na sua caminhada pela terra. E assim, a história de Caim e Abel tornou-se um lembrete eterno da magnanimidade da graça divina, mostrando que, independentemente dos erros passados, sempre há espaço para a transformação e para um novo começo na jornada espiritual. Ao final de sua longa jornada, Caim, agora marcado não apenas pela culpa, mas pela redenção, ergueu seu coração em gratidão a Deus. Em suas orações noturnas, ele agradeceu por cada passo dessa jornada transformadora, por cada lição extraída das sombras do passado e pela misericórdia que o acompanhou ao longo do caminho. Guiado pela luz divina que restaurou sua alma, Caim sentiu um chamado ainda mais profundo. Com uma humildade que só o arrependimento verdadeiro pode gerar, ele incentivou todos que cruzaram seu caminho a buscarem a verdadeira conexão com Deus. Com uma voz carregada de experiência, assim como Caim, convido cada alma faminta por redenção a deixar seu pedido de oração nos comentários, a compartilhar as cargas do coração e a buscar o alimento da alma que a palavra de Deus oferece. Ele reconheceu que, assim como sua vida foi transformada, as histórias daqueles que confiam em Deus também poderiam ser reescritas. E assim, a mensagem de Caim ecoou pelos séculos. Que cada um que se aproxima do divino com sinceridade encontra não apenas perdão, mas um banquete de esperança e renovação espiritual. Caim, o viajante marcado, tornou-se um mensageiro da graça inesgotável de Deus. Ao compartilhar essa história, convido cada um de vocês a se unir à jornada de redenção, a deixar seus pedidos de oração e a compartilhar este alimento da alma com aqueles que também anseiam por transformação. Que a luz que guiou Caim ilumine nossos caminhos e que a graça divina seja uma fonte constante de inspiração e cura. A todos que buscam, deixem vossos pedidos nos comentários, compartilhem esta mensagem e permitam que a corrente de oração se entrelace, formando uma rede de compaixão e fé. Que a paz de Deus esteja sobre cada coração e que o alimento da alma continue a nutrir e transformar vidas ao redor do mundo. Amém.